Olá pessoal, meu nome é Reinaldo, você está no seu canal Crucificado com Cristo e vim compartilhar uma mensagem no coração de Deus para com os irmãos. E antes de entrarmos no texto bíblico, eu já quero pedir que você se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like e seus comentários aqui embaixo. Amém? Que eu vou estar respondendo cada um de vocês em nome de Jesus. A mensagem que eu venho compartilhar hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao 19, que vai nos dizer assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão a esse estrangeiro. E disse: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Aleluia. É um texto bem conhecido, irmãos, que vai se tratar de 10 leprosos em que se deparam encontrando com Jesus. Para contextualizar aqui, nesse tempo, o povo de Israel era assolado pelo Império Romano, né, que passava por muitas dificuldades na época. Os leprosos eram distanciados das cidades e às vezes era muito humilhado por muitas pessoas naquele tempo. Mas mesmo assim, esses 10 leprosos, eles olham para Jesus e vê uma possibilidade de uma perspectiva de vida melhor. E eu vim trazer alguns pontos para os irmãos, que são, na verdade, 4 pontos que eu vim trazer para vocês. E o primeiro, antes de entrarmos no primeiro, eu já quero lhe pedir que se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like e deixe seus comentários aqui embaixo. E ative os sininhos para você receber a próxima notificação do próximo vídeo, amém? E o primeiro do texto bíblico é assim, o primeiro ponto é gratidão. A gratidão. Quantas pessoas não são gratas a Deus, vivem murmurando, vivem reclamando de alguma circunstância da vida que está passando? Talvez seja uma porta de emprego, por causa que as coisas não vêm dando certo na vida dela, e ela vive reclamando. Mas veja que nesse texto, Jesus ele vai nos ensinar a sempre ser grato em todas, em qualquer circunstância da vida. Porque nem tudo na nossa vida será bom, porque Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E o primeiro ponto é assim: apenas um dos leprosos curado voltou para agradecer a Jesus. Isso destaca a necessidade de reconhecer e ser grato pelas bênçãos de Deus. Veja que somente um voltou para agradecer a Jesus. Os outros 9 poderiam ter feito a mesma coisa, mas eles não se preocuparam, eles se preocuparam somente com suas vidas, com a sua rotina, mas algo foi tocado no coração desse homem para ser grato ao Senhor pelo milagre divino que aconteceu, por causa de uma palavra que Jesus falou.
vai e mostra ao sacerdote. Ele, no mesmo instante, ele poderia ter ido até o sacerdote, mas ele preferiu voltar até os pés de Jesus, agradecendo pela bênção recebida, por algo da parte que foi recebida dele, da parte do Senhor. E veja que o texto vai dizer que era um samaritano. Amém? Segundo, diversidade e inclusão. O leproso que volta para agradecer a Jesus era um samaritano. E veja que samaritano era odiado pelo povo judaico da época. Eles tinham repulsa por samaritano. E veja que Jesus vai dar um bom exemplo para os apóstolos, porque os apóstolos eram judeus. E os judeus odiavam os samaritanos, porque os samaritanos diziam que tinham que adorar era no monte, mas os judeus disseram que era no templo. Eles tinham essa briga entre os povos, sendo do mesmo povo, mas um odiava uns aos outros. E Jesus ele vai ensinar, independente da sua individualidade, que seja gentil ou não, Jesus mostra que ele não faz exceção de pessoas. O que era incomum no contexto da época. E vale ressaltar que as bênçãos de Deus não têm fronteiras. Ou seja, ela não tem barreiras. Nada impede de Jesus operar um milagre, seja em qualquer pessoa, seja que for. Independente da circunstância que ela está passando, Jesus, ele não vê que é de outro povo ou não. Ele simplesmente se compadece da situação de cada pessoa. Talvez você esteja aflito, esteja passando por um momento difícil. Saiba que Jesus, ele não tem fronteira. Ele pode chegar na tua vida agora, se você quiser. Basta você abrir o teu coração, se prostrar diante de Jesus e ser grato por tudo que ele tem feito na tua vida. Hoje você abriu os olhos. Hoje você viveu um milagre por ter aberto os olhos. Pessoas que estavam no hospital talvez nem acordou hoje. E famílias estão em luto. Seja grato ao Senhor por tudo que ele tem feito. Não tem fronteiras nem étnicas ou culturas. Todos são igualmente amados pelo Senhor. Jesus ele não mede a espiritualidade de ninguém, as posses de alguém, se você é mais rico, se você é mais pobre que o outro, não. Jesus ele olha o interior. Ele vê o que está dentro do teu coração, a sinceridade, e vem e entrega o milagre quando o nosso coração se alinha com o de Deus. Amém? Terceiro, a ação da graça. Jesus disse ao leproso que voltou, que a sua fé havia curado. Isso nos mostra que a gratidão pode desempenhar um papel fundamental em nossa espiritualidade e bem-estar físico. Veja que Jesus ele nos diz uma palavra que devemos buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós nos disponibilizamos em buscar a Jesus, entregar a nossa vida a Ele, e desempenham um papel fundamental para nossa espiritualidade, o nosso crescimento espiritual, para que algo sobrenatural venha acontecer na nossa vida. Quando desempenhamos a fé, quando desempenhamos uma vida devocional com Deus, saiba que o coração de Deus se alegra. E o coração do Senhor se quebranta quando vê uma oração sincera, aquela pessoa que dobra o joelho, confessa Jesus como teu Salvador. O coração de Deus se quebranta e ele derrama um milagre sobre a vida de cada um.
Talvez você que esteja passando por um momento difícil, em que as circunstâncias não são favoráveis, tudo para você se mostra o impossível na tua vida. Saiba que Jesus, Ele tem todo o poder para mudar o cenário da tua história, o cenário da tua família, o cenário lá no teu trabalho. Deus pode colocar tudo em ordem a partir do momento que você se rende verdadeiramente para Jesus. Saiba que Ele ama você, porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quero encorajar você, se rende a Jesus. Faça que nem o leproso, independente do que os outros iam falar. Ele clamou ao Senhor: Mestre, tem misericórdia. E a misericórdia do Senhor alcançou aquele homem. E veja que no meio do caminho, eles foram curados. E somente um samaritano voltou. A Bíblia não descreve se os outros eram judeus ou não, porque a Bíblia descreve que é uma parábola, mas Jesus deu um bom exemplo que Ele não faz diferença entre as pessoas, ricos com pobres, milionários ou não. Saiba que Jesus está disposto a te alcançar e derramar milagres sobre a tua vida. O quarto, a responsabilidade pessoal. Por que a responsabilidade pessoal? Porque a atitude deve partir do princípio de cada um de nós. Dependente da situação que vivemos, nós temos que dar o ponto inicial. Veja, cada um dos leprosos teve que dar o primeiro passo em buscar ajuda e acreditar na cura. Isso nos mostra a responsabilidade de ter uma iniciativa, uma ação e um ato de fé. Porque para receber milagres, irmão, temos que acreditar. Temos que crer que Deus, Jesus Cristo, pode fazer. E como fazemos isso? Dando o primeiro passo de fé, que é acreditar que Deus pode estabelecer a saúde que você tinha antes. Talvez você que esteja enferma, talvez você que recebeu um diagnóstico improvável, a porta da enfermidade abriu na tua casa e o laudo médico mostra o improvável, em que os médicos já falaram que não tem jeito, que você terá só alguns meses de vida. Não sei qual é a situação que você se encontra, mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele tem a resposta para você. Que Jesus, Ele pode mudar esse quadro que você está vivendo. Que Jesus pode mudar esse laudo em que o médico deu. O médico pode dizer o que for. Ele é limitado, mas Jesus não. Ele pode mudar. Ele pode pegar esse seu laudo e mudar toda a tua história. Basta você crer em Cristo que Ele pode. Lembra da viúva de Naim? A passagem da viúva de Naim vai dizer que ela estava saindo de uma cidade chamada Naim para sepultar o teu filho. E do outro lado vinha outra multidão com Jesus. E quando Jesus se depara com esta mulher, Jesus vê a dor, a tristeza, a lágrima, e Jesus se compadece dela. E quando olha para ela e fala: filha, não chores mais. E Jesus coloca a mão no jovem e o jovem volta à vida. E ali todos se alegraram. Uma multidão estava triste porque estava indo sepultar uma pessoa, e outra alegre, vindo porque estava com Jesus. E quando Jesus chegou no cenário, mudou tudo e todos se alegraram. E a Bíblia diz que a mulher diz que levantou-se um grande profeta no meio de nós. Então quero te encorajar a buscar Jesus. Entrega a tua vida a Ele, porque Ele tem algo melhor para você. Jesus tem algo
maravilhoso, aquilo que não compreendemos, aquilo que às vezes queremos entender, mas os propósitos de Deus a gente não busca entender. Mas o propósito de Deus, se nós buscamos em vivê-lo, porque quando buscamos a Deus, Deus se responsabiliza. Quando entregamos a nossa vida, Deus derrama a bênção. Quando entregamos tudo para o Senhor Jesus, Ele vem com uma resposta que às vezes a gente nem espera. Às vezes você já orou, você já buscou, pessoas falou algo que te magoou, e as coisas parecem que para você não acontece, você se entristece por causa que as pessoas falam algo para você. Saiba que Jesus, Ele está disposto a te acolher, a te abraçar e entregar milagre para você, amém? Para concluir, diz assim, o texto nos mostra a importância de sermos gratos a Cristo, demonstrando a nossa confiança em Deus e em Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia diz que no fim dos tempos, quando Jesus vier, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Confessa que Jesus é o teu Salvador. Confessa para Jesus aquilo que vem te afligindo, aquilo que vem te tirando a paz. Saiba que Jesus, Ele pode mudar a tua história. Fique com essa mensagem e que Deus venha abençoar cada um de vocês. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like e ative os sininhos para receber a próxima notificação do próximo vídeo. Então, esses foram os pontos que eu quis deixar para vocês. Fique na paz, que Deus abençoe a todos e nos vemos até o próximo vídeo.